Então, a gente vai primeiro meditar em 2 Timóteo, capítulo 1, de 6 a 18. Depois, no segundo, de capítulo 2, 1 ao 7. O título é Padrão Divino para o Jovem Cristão. Eu li que alguém afirmou o seguinte. Ele falou assim: eu creio no arrependimento à beira da morte, mas eu não quero depender dele. Vou repetir. Eu creio no arrependimento à beira da morte, mas eu não quero depender dele. Isso porque ele acredita, o autor, que durante uma enfermidade séria, a mente fica meio comprometida. Então é um risco muito grande você depender do arrependimento à beira da morte, né? Isto é, você deixar para um momento crítico desse. E acertar a vida com Deus deve ser feito no vigor da nossa vida, no vigor da nossa saúde. Tanto que eu creio que vocês, como jovens, como eu, Eclesiastes fala que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que as coisas se compliquem, né? Ele fala, antes que rompa o fio de prata. Aquele fio de prata é a morte mesmo, é o fiozinho. Que todos nós, não é por causa da idade não, todos nós vivemos naquele fio lá, né? Então, quando nós aceitamos a Jesus na nossa juventude, a nossa vida é salva e a gente tem uma grande oportunidade de servir ao Senhor durante um grande período de vida, se Deus nos conceder assim. Porém, quando a gente aceita o Senhor no final da vida, né, ou na iminência da morte, a gente tem a nossa salvação garantida. Porém, nós não vivemos uma vida por Cristo, porque o tempo já passou. Então, queridos, vocês como jovens que estão aqui hoje, vocês têm a oportunidade de viver uma vida com Cristo. Como vocês já aceitaram Jesus e aceitaram esse desafio, então a gente vai pincelar algumas coisas aqui, como nós podemos vivê-la. E para fazer isso, eu preciso falar 5 coisas sobre essa segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Primeiro, que ela foi a última epístola escrita por Paulo. A última escrita de Paulo foi a segunda epístola de Timóteo. Isto é, alguns comentaristas falam que, por isso, ela deve ser o seu testamento. Ele deixou o seu testamento para o seu filho espiritual, um jovem Timóteo. E é interessante isso, porque para quem ele está escrevendo é um jovem que era pastor. A segunda coisa é que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E então ele estava às vésperas da sua morte. Tanto que no capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 16, ele fala assim: conceda o Senhor misericórdia a Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele estava lá preso, algemado em Roma, né? A terceira coisa, que a igreja naquela época estava numa séria crise de perseguição, naquela crise de resistência à perseguição, porque as coisas mudaram ali, né? Com o Império Romano a coisa se tornou muito desgastante e a sua prisão é prova disso. Quarta coisa, que Paulo havia sido praticamente abandonado em Roma. Inclusive, ele reclama muito isso. No versículo 15, ele fala assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. E no capítulo 4, verso 10, ele fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. No capítulo 4, versículo 11, ele fala: somente Lucas está comigo. No verso 16 do capítulo 4, ele fala: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram.
Então, ele está sentindo completamente abandonado e ele expressa isso para Timóteo. E quinto e último lugar, Paulo está deixando aqui um legado. O pastor falou, né, eu não estava presente, que eu estava numa crise alérgica, não podia ir, e ele fala do legado, e na verdade Timóteo representava essa nova geração da igreja. Paulo sabia que ele já estava próximo para morrer, então ele estava escrevendo para Paulo, deixando um legado para Timóteo, desculpe. Talvez aí esse jovem, Timóteo, tinha uns 20 anos de idade, né? De acordo com Atos 16, ele foi produto de uma herança espiritual mista, né? Porque seu pai era grego e a sua mãe era judia. Então, ele se converteu por meio de Paulo, e Paulo então se considera o filho espiritual, o pai espiritual de Timóteo. Então, essa carta é a passagem do bastão, né? O legado é o bastão. Aqui ele está colocando como exemplo a corrida, aquela corrida de 4x100, né? 4 homens ou 4 mulheres, vocês já viram isso nas Olimpíadas, corre 100 metros cada um, e aí tem que passar o bastão a hora que chega nos 100 metros. E é uma corrida de revezamento. E o que é mais sério nessa corrida de revezamento não é a partida e nem é a chegada. É na hora de passar o bastão, porque uma fração de segundo o corredor tem que passar o bastão para o outro que está na frente. E por um descuido, se ele deixar cair o bastão, toda corrida está perdida. E você já deve ter visto isso acontecer nesses Jogos Olímpicos. Então, assim também é esse legado de Paulo, essa herança que Paulo está deixando para Timóteo. Então, há uma preocupação de Paulo para passar para Timóteo, né, esse legado. Então, ele estimula, primeiramente, nesse texto de 6 a 18, a gente vai ver que Paulo está estimulando a Timóteo, passando esse bastão para ele, passando essa herança para ele, essa mensagem que ele tinha deixado. Então, nós vemos aqui, primeiramente, que ele está estimulando Timóteo a estar renovando a sua paixão pela vida cristã, né? E no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer exatamente isso que eu estou falando dele. Ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo tinha consciência que a vida dele estava terminando mesmo, que o tempo dele estava terminando. Então, ele tinha que passar essa mensagem, esta herança para frente, para Timóteo, no caso para Timóteo. E ele precisava certificar que isso fosse passado corretamente. E ele tinha que certificar que realmente Timóteo pudesse saber chegar até o final da corrida com esta responsabilidade. Queridos, você quer aposentar? Eu acho que não, né? Jovem não quer aposentar, né? Depois de um certo tempo, até eu creio que esse pensamento é mais presente na vida. Mas eu creio que você pensa em aposentar um dia, porque faz parte até da nossa própria cultura. Você paga o INSS para você, quando chegar numa certa idade, você aposentar. Bem, não há nada de errado em aposentar e até querer, né, viver um lugar tranquilo, deitado numa rede, aproveitar o tempo de ócio, né, porque você já trabalhou bastante. Mas eu quero dizer que você tem que certificar que a sua fé seja passada adiante. Esse legado que Paulo está querendo passar para Timóteo é o que você, como jovem, também tem que passar adiante. Isso não pode ficar só com você. Então, segundo Timóteo, nos lembra que este evangelho tem que ser passado para frente. Ele não pode ficar com você. Este legado você tem que passar para outro. Foi o que o pastor Francisco pregou na última reunião.
Então, a partir do verso 6 e 7, olha aí. Por esta razão, pois, te admoesto que avives o dom de Deus, que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Então ele está falando, reacenda o seu dom espiritual. Isso é um perigo, quando nós temos a nossa experiência de conversão, e isso começa a se arrefecer com o tempo, e com a maturidade cristã a gente vai se arrefecendo. É um perigo, principalmente quando da mocidade, com as tentações também, isso ser, né, de certa forma, ir arrefecendo. Então ele está falando, reacenda o dom que você, reavives o dom. Esse dom que ele está dizendo é o dom da salvação, né? Então, jovem, você já é salvo, você já recebeu a graça de Deus, então sirva o Senhor agora. Por isso que Eclesiastes, Salomão está dizendo, nos dias da sua mocidade, porque quando chegar a idade, né, avançada, vai ficar mais difícil. Então, olha, essa chama que você tem aí no seu peito, da salvação, da graça de Deus, então você faça isso. Você sirva ao Senhor, né? Agora, não deixe para depois. Então, que você puder servir, sirva. Que você puder liderar, lidere. Se você puder cozinhar, cozinhe. Se você puder escrever, escreva. Se você puder cantar, cante. Se você puder ensinar, ensine. Mas faça isso agora. Principalmente nesses tempos apocalípticos, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Então, faça isso. Segunda coisa que é o versículo 7, que ele fala que nós devemos vencer o medo. Nós não podemos ter medo ao passar para frente essa mensagem. E ele no versículo 7, ele fala sobre o medo, né? Olha, Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia aqui é medo. E o medo é o medo de fracassar. E o medo de fracassar vem do diabo. Tá? Esse medo que ele está dizendo aqui é aquele medo de ser desqualificado, né? Às vezes a gente sente desqualificado para fazer isso. Aí a gente fica tímido diante dessa grande responsabilidade de passar esse legado para frente, aquilo que a graça que você recebeu para frente. Então pense que o fracasso, né, esse medo é o fracasso que vem da própria tentação do diabo de fazer você desanimar. A segunda coisa, não acredite no diabo mesmo se ele falar a verdade. Olha, não acredite no diabo mesmo se ele fala a verdade. Por quê? Porque ele vai usar a verdade pelas razões erradas. Veja, quando ele estava tentando Jesus, ele usou a palavra de Deus. Ele chegou para Jesus e disse, olha, está escrito no Salmo, olha, lança daqui, os anjos te sustentarão nas suas... Ele citou uma verdade para Jesus, só que a intenção dele era uma intenção errada, né? Para que Jesus se submetesse a ele, e que Jesus pudesse ajoelhar diante dele. Então, jovem, você deve reacender o dom espiritual que há em você, que é a graça de Deus. Reacenda isso, servindo ao Senhor agora, da melhor maneira. Versículo de 8 a 12. Versículo de 8 a 12, ele fala assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos, destes textos aqui, destes versos, eu quero enfatizar o verso 8 e o verso 12, que é a expressão
ou a declaração de Paulo. No verso 8 ele fala, não te envergonhes. É uma ordem, é um imperativo, não te envergonhes. No verso 12 ele fala, não me envergonho. Ele declara que ele não envergonha do evangelho. Ele não envergonha, né, de ser o que é. Então ele envergonha do quê? Ele vai falar no verso 8, do testemunho, veja lá. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do encarcerado que sou eu. Duas coisas que ele pede. Do testemunho do Senhor, nem do encarcerado que é ele. Todos nós entendemos porque Paulo está dizendo essa palavra. Porque há momentos em que todos nós, às vezes, somos tentados a envergonhar do evangelho. Todos nós. Às vezes, em diversas situações que a gente está, seja na escola, na faculdade, seja no nosso trabalho, seja na nossa própria família, que às vezes a família não é cristã, não é evangélica, a gente é levado a envergonhar, a não dizer o que nós temos que dizer, ou passar este legado que nós recebemos para frente. Então, ele fala assim, no final do verso 8, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Essa é uma coisa difícil para nós, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que hoje as pessoas só querem alegria, só querem prazer, só querem satisfação. Ele está dizendo, mas participa do sofrimento em favor do evangelho. Você estar no evangelho, você estar ciente que você pode sofrer pelo evangelho. Você pode ser um instrumento que vai sofrer pelo evangelho. Tanto que quando Jesus vai desafiar os discípulos para ser discípulo, um deles chega e fala, Senhor, eu vou te seguir. E o que Jesus fala? Olha, você pode vir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, eu não tenho nada para te oferecer, você quer vir? É uma vida de, né, não é de fartura, de escassez, ele não tem onde, ele vive de favor. Jesus vivia de favor. Quer seguir? Nessa dimensão. Não é esse evangelho que está sendo pregado por aí. Olha, vem que sua vida vai virar um mar de rosas, você vai ter carro novo, casa na praia. Não é? É um evangelho errado, porque Jesus não pregou isso e Paulo também não está pregando isso. E no versículo 12 ele também confirma, porque eu estou sofrendo essas coisas. Ele está sentindo a perseguição, ele está sentindo o sofrimento por pregar o evangelho de Jesus. E vocês já estão acompanhando aí pelas mídias, de que realmente vai chegar um tempo que vai ficar muito difícil para nós defendermos a nossa fé. Em decorrência de tantos acontecimentos que estão vendo aí, principalmente na questão da própria ética, da moralidade, da justiça, em todas essas coisas. No entanto, no verso 12, ele fala assim, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E veja que aquele dia aí, dia está com letra maiúscula. Porque ele está se referindo que dia? O dia da consumação dos séculos, da volta do Senhor Jesus, onde nós estaremos lá. Então, nós poderemos ser perseguidos, nós podemos sofrer, mas o nosso depósito já está garantido. Aquilo que Deus te deu já está garantido. O seu depósito já está garantido, já está lá em depósito do banco celestial. Então, por isso que ele está dizendo, você não envergonhe, não fique com medo, não seja tímido, enfrente o que tem que enfrentar, porque o seu depósito já está lá. Versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Isto é, comprometa-se com a mensagem do Evangelho. Esse é um desafio. Comprometer, compromisso. Gente, fiz uma pesquisa informal, conversando com alguns colegas pastores de várias igrejas. Um dos maiores problemas que nós estamos encontrando nas igrejas hoje, assim, de forma informal,
é pessoas que não querem se comprometer com a igreja. Não querem se comprometer com o evangelho. Ter um compromisso com o evangelho ou com a mensagem hoje é um desafio. Tanto que Paulo está dizendo, mantém o padrão das sãs palavras. Olha, manter o padrão das sãs palavras. O que é estas sãs palavras? Ele está falando da doutrina ensinada por Cristo. A verdade ensinada por Cristo. Então, Paulo está preocupado, ele vai morrer, então ele fala, Timóteo, mantenha o padrão, passe isso para frente, não tenha medo, tenha coragem, olha, o depósito já está lá. Mas uma coisa interessante, ele fala, guarda o bom depósito. Se ele está falando que o nosso depósito celestial já está garantido, mas ele está dizendo também que Deus, através de Cristo, colocou na sua mão, na minha mão, um depósito, que é essa verdade, que é a doutrina, e que nós podemos ver que está sendo atacada, a necessidade de guardar a pureza do evangelho está sendo atacada dioturnamente. Vou colocar um dado para vocês aqui, que eu peguei essa semana quando eu estava estudando. Homossexuais criam suas próprias igrejas. Cansados da exclusão religiosa, os homossexuais criam suas próprias igrejas e inventam novas formas de interpretar as proibições da Bíblia. Esse pequeno rebanho de ovelhas, lideradas no Rio de Janeiro pelo pastor Márcio Retemero, faz parte de uma das comunidades chamadas inclusivas. São pessoas, em sua maioria, de orientação homoafetivas, que acreditam na releitura dos textos das Sagradas Escrituras, que condenam a prática homossexual. Dados aproximados de 2012 revelam a existência de 28 comunidades desse tipo organizadas no Brasil em 9 estados. Gente, isso é de 2012. Nós já estamos em 2018, já deve ter aumentado isso aí. O choque não é isso que está acontecendo. Não é esse fato acontecer que nos choca. O que nos choca é que ninguém está muito preocupado com isso. Ninguém está, de certa forma, chocado com a questão de manter e guardar a verdade. Porque o que nós estamos falando aqui é de adulteração ou de mudança das Sãs Escrituras. Tanto que já existe uma Bíblia traduzida por um grupo desse tipo, que chama Bíblia Graça. Ela é uma Bíblia que, onde tem questões de homossexualidade, eles reinterpretaram. Agora a moda é desconstruir. Você já deve ter recebido pelas redes sociais aí. A mensagem hoje é desconstruir essa pregação evangélica, para criar uma nova pregação evangélica. Veja que é duro, é difícil para nós hoje. Entendeu? Porque se você fala contra, você é taxado, você é recriminado, porque você está sendo contra. Então, o chamado movimento igrejas inclusivas, termo até bonito, igrejas inclusivas, apoiando a homossexualidade na igreja, na verdade, mais escuridão. Porque elas abandonaram a verdade pura da palavra de Deus. Vocês estão percebendo? Esse é que nos deixa chocados. Não é a existência de igrejas desse jeito. É a adulteração das Sagradas Escrituras. É a mudança das Sagradas Escrituras. Então este é o legado que Paulo está dizendo para Timóteo, que ele precisa manter e guardar. Mantenha e guarde esse bom depósito.
Por quê? Porque Deus não nos deu a palavra dele, a Bíblia, escrita em rascunho de lápis. Porque o que pode acontecer com rascunho de lápis? Você apaga e escreve o que você quer. Nós não temos esta permissão. Ele, na verdade, nos deu uma versão final. E Paulo está dizendo, olha, eu estou passando para você o bastão, e esse bastão tem que passar para frente da mesma forma. Mantenha esse bom depósito. Não é? Então, essa mudança da palavra de Deus acontece num processo muito devagar, tá? Bem sereno. Vocês já viram a ilustração do sapo na chaleira? O sapo está na chaleira lá nadando na água, tranquilo. A água está fresquinha, só que a água está debaixo do fogareiro, né? E ela vai esquentando devagarinho. Passa um pouco, ele vai querer sair, não vai sair mais, porque ele vai ser cozido ali. Então, esta é a artimanha de Satanás, né? É bem devagar mesmo, devagarinho vai para mudar, né, ao longo do tempo a história da igreja. Então, o desafio é manter, né, e guardar a pureza do Evangelho. Depois do versículo 15 ao versículo 18, ele fala assim: está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E veja que a palavra dia está em letra maiúscula de novo, porque ele está falando que ele seja salvo. O desejo é que realmente seja salvo no final. Então, queridos, não importa o quanto nós trabalhemos, não importa o quanto nós oremos, né? Mas vai acontecer que algumas pessoas vão nos abandonar. Num momento, às vezes, até crucial da nossa vida. Esse é o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo fez, como ele trabalhou, e no final ele citou dois personagens aqui, né? Figelo e Hermógenes, que abandonou ele. Ele falou, o pessoal da Ásia, né, que hoje é a atual Turquia, abandonou, afastou de Paulo e deixou ele lá na prisão. E ele até reclama que muitos até o abandonaram, sendo que... Por que ele cita Figelo, né, e Hermógenes como abandonaram mesmo, um sentido até negativo, mas depois ele começa a dizer de alguns que também o abandonaram, mas porque estavam indo para trabalhos em determinadas regiões. Né? E aí ele cita o inverso disso, no verso 16, Onesíforo, que é uma pessoa que ele coloca realmente do coração, um amigo de verdade, porque é um amigo da necessidade. Né? O amigo da necessidade é um amigo de verdade. Né? É assim que a gente aprende, a gente aprendeu aqui, né, Maxwell, quando a gente falou sobre o amigo, que Salomão fala, né, em todo tempo ama um amigo, mas na angústia ele deixa de ser amigo e vira um irmão, né, porque esse é o amigo da necessidade. Né, Onesíforo procurou Paulo até encontrar e deu assistência para Paulo quando ele estava se sentindo tão abandonado. E é exatamente isso, querido. Pode muita gente abandonar, mas Deus vai mandar alguém para ficar do teu lado. Isso que é o bondoso Deus faz. Né? Isso é maravilhoso que Deus faz na nossa vida. E Davi experimentou isso. Tanto que ele fala assim, se meu pai me abandonar, o Senhor me acolherá. Ele tinha essa certeza, né, do cuidado de Deus. Né? Isso a gente aprende na palavra de Jesus, porque no final... Na consumação dos séculos, quando Jesus está falando isso no capítulo 25, ele fala assim, olha, vinde bendito do meu Pai, porque eu estava preso e foste me visitar. Né? Ele está falando de alguém que lembrou de alguém que estava preso e foi vê-lo na prisão. Né? Então, que Deus
abençoe hoje todos os filhos e filhas modernos de Onesíforo, né? São essas pessoas que lembram sempre daqueles esquecidos, né? A mensagem de Paulo para Timóteo é: Timóteo, permaneça firme no Evangelho, nunca tenha vergonha do que você acredita e não se envergonhe de mim, porque eu estou acorrentado. Você, fazendo um resumo assim, né? Não é hora de neutralidade, né? Porque Jesus falou: olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então tem que manter fiel aí, não se envergonhar e lembrar sempre dos esquecidos, né? Amém. Vencemos o primeiro capítulo. Agora vamos lá para o segundo capítulo, versículos de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouvistes através de testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Queridos, queridas, eu conheci a igreja presbiteriana quando eu tinha 7 anos de idade. Os irmãos aqui estão cansados de ouvir isso, né? Mas é o meu testemunho. Eu frequentei a igreja, estou na igreja desde os meus 7 anos de idade, na igreja presbiteriana, né? Meus pais se converteram, a gente era muito pobre e Jesus fez uma diferença muito grande na nossa vida. Se não fosse meu pai e especialmente a minha mãe, eu não seria esse homem que eu sou hoje. Porque minha mãe converteu e aí ela viu o valor do evangelho na vida da nossa família, que ela me constrangeu a seguir Jesus. Sabe por que ela me constrangeu? Porque ela me obrigava a ir na igreja, literalmente. E ela fazia uma chantagem comigo, né? Ela diz: olha, você quer ir brincar com seus colegas? Então você tem que ir na igreja. Domingo você quer ir na matinê, lá no cinema? Então você tem que ir na escola dominical. Você tem que ir no culto. Então eu ia na reunião de oração terça-feira, estudo bíblico na quarta-feira, escola dominical de manhã e no culto à noite, né, o culto normal. Era obrigação. Então minha mãe me constrangeu. E aos 15 anos entreguei a minha vida a Jesus, né? E aí eu comecei a entender realmente o sentido da graça de Deus na minha vida. E então meus pais foram muito importantes para o que eu sou hoje, né? Eu sou o que eu sou porque minha mãe especialmente cuidou muito de mim nessa área espiritual, na minha vida espiritual com Jesus. Então nós vivemos muito hoje em dia em que os pais não percebem a responsabilidade que têm sobre os filhos, de passar para os filhos este legado. Então, o que a gente tem nesse texto é Paulo preocupado, pai espiritual de Timóteo, passar para Timóteo e que o Timóteo permaneça até a volta de Jesus como discípulo de Jesus, como um pastor de Jesus. Então nós vamos deixar um legado. Vocês também vão deixar um legado. Eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade ótima que eu tive de pensar: o que eu vou deixar para os meus filhos? Se eu vier a casar e vier a ter filhos, o que eu vou deixar para eles? Qual a minha herança? Paulo está passando para Timóteo. Olha, alguns vão fazer isso para o bem, deixar um legado para o bem, e outros vão fazer isso para o mal. Por exemplo, se você ler a história de Georão, 2 Crônicas 21, eu vou ler aqui, depois, se vocês tiverem curiosidade, 2 Crônicas 21. Vou ler só 2 versos. Georão fez o que era mal perante o Senhor. Ele era filho de Josafá. Josafá foi um grande rei, um homem de Deus.
Só que o filho dele, Jeorão, fez o que era mal perante o Senhor. E no final da vida, o epitáfio dele é assim: e se foi sem deixar de si saudade. É o mais triste epitáfio que a gente encontra na Bíblia. E se foi sem deixar de si saudade. Já pensou na lápide no túmulo? O rei Jeorão, ó, foi tarde. Né? Foi tarde, o cara era mau. Tá? Ele morreu com 40 anos de idade. E sabe como que ele morreu? Deus falou para ele assim, ó, suas tripas vai sair para fora. Ele era tão mal, foi tão mal diante de Deus, que Deus o puniu com uma enfermidade terrível. E no final da vida, as tripas dele saíram para fora. Quer dizer, ele teve um câncer, provavelmente, e vazou, o seu intestino saiu para fora. Morreu de forma muito sofrida. Então, querido, nós devemos considerar que tipo de legado, que tipo de vida nós vamos deixar, né? Então, quando Paulo escreve esse capítulo 2, ele está com esse pensamento, né? Do que ele está deixando o legado para Timóteo. Então, ele fala assim no versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isto é, que você e eu consideremos o lugar da graça no seu legado. O que você vai deixar? Tá? Seja forte na graça. A graça aqui é a salvação. E a salvação é de graça. Né? Nós somos salvos de graça. Né? Nós não trabalhamos para ser salvos. Nós trabalhamos porque somos salvos. Nós trabalhamos porque a graça nos alcançou. Né? Então Deus foi o Pai que nós precisávamos. Porque Ele nos alcançou, Ele entrou na nossa vida, mudou a nossa vida, como fez na minha, né? Então, pense bem. Quero fazer uma pergunta aqui muito pessoal, mas você não precisa responder. Como seu pai e sua mãe impactaram a sua vida? Se você tem uma formação, se você está na igreja desde pequeno, você vai ter uma resposta para isso, né? Se você está na igreja hoje porque seu pai e sua mãe se impactou nesse sentido. Se não, Deus é que foi importante. Deus foi o Pai, porque Ele te salvou. Mesmo você não recebendo nenhuma instrução do seu pai e da sua mãe nessa área, Deus alcançou você. Né? E você está vivendo aí pela graça de Deus. Você tem levado em conta a graça de Deus em sua vida? O seu legado, o que você vai deixar para os outros? Você foi salvo pela graça. A nossa irmã Júlia falou no começo, né? Que nós somos salvos pela graça. Nós não compramos, nós não merecemos, porque de fato é isso mesmo. Pela graça de Deus nós somos alcançados. Mesmo que tenhamos instrumentos que foram, né, os nossos pais ou alguém que nos conduziu a Jesus, que foi o nosso pai espiritual, mas a graça foi bastante na nossa vida. Versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o que ele está falando. Eu estou passando para você o bastão e agora você vai passar para outras pessoas também esse bastão. Então, considere o lugar, né, da sua palavra, que você vai influenciar outras pessoas. Isso é importante, né? E ele fala aqui, pessoas confiáveis, idôneas e qualificadas para passar adiante. Porque essa mensagem ela não pode parar em você. Quando o seu time de futebol ganha, o que você faz? Você não grita, não pula, e você não vai contar para todo mundo, não quer que todo mundo fique sabendo. Se você ganha um presente também não faz isso. Então, com o evangelho também, você tem que passar para Jesus, para frente, a mensagem de Jesus. Né? Você pode pensar em ter um legado. Por exemplo, qual a média de idade aqui?
Não vou perguntar para a mulher, senão eles me batem, né? Mas vamos fazer uma média aqui de 20 anos, porque aí eu não desagrado ninguém, né? Vamos fazer uma média de 20 anos, tá? Vamos supor que todos aqui têm 20 anos. Qual será o legado de vocês daqui 20 anos? Como vocês se imaginam daqui 20 anos? Dentro do reino de Deus, dentro da vida cristã, daquilo que Deus colocou para vocês. Vocês estão vendo que o desafio é grande? O desafio é grande? Porque você precisa passar para frente essa palavra de Deus, né? Versículo 3 a 6. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso que eu falei, você está focado na sua vida cristã? Você está focado? Eu acredito, querido, porque eu já sou bem mais de idade que vocês, mas que hoje é muito difícil ficar focado. Na minha época era mais fácil. Quando eu era adolescente, mais jovem, era mais fácil. Hoje é muito difícil ser focado. De 20 anos para cá, né? Eu pesquisei também essa semana, dados recentes dizem que existe mais de 1 bilhão de páginas da web, mas que muda isso constantemente. Então já não está mais, só de eu pesquisar até hoje, já não é mais 1 bilhão, muito mais de 1 bilhão. Então, até o ano passado, a internet tinha crescido assustadoramente cerca de 33 milhões por cento. A gente não tem ideia disso. 33 milhões por cento ela cresceu. Então, nós vivemos na era da informação. Mas concordando também que é a era da desinformação. Não é? Porque o índice de analfabetismo funcional aumentou assustadoramente. São pessoas que leem, não entendem o que leem, escrevem, não entendem o que escrevem. Então, por causa disso, o foco se torna crucial para a sua vida. Principalmente na vida cristã. Você está focado? Você está focado na sua vida cristã, na sua vida espiritual? E aí Paulo coloca 3 modelos que eu achei formidável. Primeiro, ele fala que nós devemos ser como um soldado. E ele fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve em questões civis. Porque a sua obrigação é satisfazer a vontade de quem o comanda. Então, qual é o objetivo do soldado? Qual é o objetivo do soldado? Hã? Não. Antes de ir para a guerra, qual que é? Obedecer o comando. A gente estava conversando sobre 7 de setembro, porque quando eu estava na escola, eu era adolescente e tinha que desfilar 7 de setembro, um amigo meu do peito, ele foi tirado do pessoal que marchava porque ele não tinha coordenação motora. Naquela época foi a maior aberração de exclusão social. Ele foi proibido de marchar porque ele não marchava certinho, nem com os braços, nem com as pernas. Porque no militarismo, eu estou falando isso na década de 60, 70, o militarismo tem que ser certinho, a regra tem que ser seguida.
Então, ele está colocando no modelo do soldado romano mesmo. Olha, dada a ordem, tem que obedecer ao Senhor, não tem nem que preocupar com as questões civis. Né? Agradar o comandante. Qual é o seu comandante? Você está focado nas ordens do seu comandante? É isso que Paulo está dizendo. Segundo, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Bom, quem gosta de tênis hoje pôde ver o que aconteceu com a Serena Williams, né? Ela não foi tão serena assim, né? Ela perdeu porque ela passou por cima da regra. Ela perdeu para uma japonesa, Osaka, uma menina desconhecida que conseguiu chegar até a final da US Open, e ela ganhou, porque, primeiro, o técnico dela deu instrução para ela da arquibancada. E foi visto, e aí perdeu, ela já teve uma advertência. Aí, numa jogada, ela quebrou a raquete, porque ela perdeu o game, quebrou a raquete. Outra advertência, aí perdeu o game. Aí a outra ganhou porque ela perdeu o game, né? Ela motivou, por quê? Porque ela quebrou a regra. Então, o que Paulo está dizendo aqui é do atleta que corre no estádio. Eu estou colocando o exemplo do tênis só para você ver o que é quebrar uma regra. Ele fala, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Então, ele está dizendo que se nós formos um atleta na carreira cristã, nós temos que estar seguindo as regras. Tanto que nessa mesma dimensão, Hebreus 12, versículo 1 e 2, ele fala assim, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele está falando daquele cara que está correndo. A regra que ele tem que seguir é desembaraçar de todo peso. Para você entender o que Paulo está dizendo nesse texto aqui, é que naquela época as pessoas corriam peladas. Os homens. Então as mulheres não iam assistir. Por que eles corriam nus? Porque não tinha roupa como hoje. Hoje as roupas são até produzidas tecnicamente, cientificamente. Há um processo de produção das roupas hoje para o corredor, para o nadador. Vocês já viram isso, né? Mas naquela época não, era pano só, né? Então se amarrar aquele pano lá, caísse, ele ia cair. Então corria nu. Por isso que ele está falando, desembaraçar de todo o peso, tirava todo o peso, né? Que tenazmente nos assedia o pecado, corramos com perseverança, quer dizer, não desiste, a carreira que está proposta para chegar na linha de chegada. Ele fala, olhando firmemente para a linha de chegada, que é o Senhor Jesus. Terceiro exemplo, o agricultor. Né? Um agricultor depende completamente do solo para viver. Mas se ele não concentrar e não prestar atenção, não atentar para a questão da chuva, da coisa, ele não vai ter o sustento para a sua família. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos prestar atenção também na forma como nós trabalhamos, que nós plantamos. Porque Paulo mesmo fala, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então nós precisamos saber o que nós estamos semelhando. Né? Nós temos que semear na nossa vida e semear, né, o Evangelho. E o último versículo, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Isto é, de tudo isso que nós falamos, você tem que considerar a necessidade de sabedoria. Né? A necessidade de ter compreensão de tudo isso. Peça a Deus para te dar a visão e a compreensão do que você precisa na sua vida para você colocar em prática. Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, Tiago fala assim, você quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá,
né, liberalmente. É só pedir. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vê nessa questão da compreensão é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Deus é tão maravilhoso, porque de deixar um legado, o apóstolo Paulo deixar o legado de estimular para que a gente não se amedronte, que a gente enfrente, que a gente passe isso para frente de forma genuína. Né? Ele fala assim, porque o Senhor te dará compreensão, a ação do Espírito Santo, na nossa cabeça, na nossa vida. Tanto que se você precisar falar do Evangelho, não precisa ficar com medo e não precisa nem ficar preocupado. Mesmo o Senhor Jesus disse, olha, para os discípulos, não fique preocupado, porque na hora o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca para você falar. Eu tenho ensinado os irmãos aqui o seguinte, quer falar de Jesus? Mesmo que você fale assim, eu tenho medo, não tenho coragem, não tenho vergonha, é só você fazer uma oração muito simples. Espírito Santo, a minha língua, a minha boca está aqui, me usa. Só isso. Porque Deus, através do Espírito Santo, vai colocar a palavra na sua boca para você passar para frente. Essa palavra aqui tem que ser mantida, tem que ser preservada, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche o seu olho.